Na continuação do nosso curso de Fenômenos de Transporte e Hidráulica, vamos iniciar agora a aula de equações diferenciais. Nessa aula, nós vamos deduzir a equação diferencial da continuidade, da quantidade de movimento linear, depois a equação de Euler, que é uma particularização da anterior, e, por fim, a equação de Navier-Stokes. Vale relembrar o que já foi mencionado na aula anterior, que para resolver problemas envolvendo fluidos, ou seja, prever o comportamento de um fluido numa determinada condição, temos três abordagens distintas. A primeira, as equações integrais, que foram vistas na aula anterior, e são recomendadas quando se quer prever o comportamento do fluido como um todo, o que acontece num volume de controle. Quando se deseja calcular cada ponto do domínio, ou seja, pressão ou velocidade para cada partícula do fluido, aí se utilizam as equações diferenciais, que serão vistas nessa aula. Quando não se tem uma solução analítica para as equações diferenciais, o que ocorre na maioria dos problemas da engenharia, pode-se resolver através dos métodos numéricos, com auxílio computacional. Mas se nenhuma dessas opções anteriores forem suficientes para resolver o problema, podemos fazer através de experimental. Muitas vezes é necessário reduzir o tamanho do modelo para que seja praticável realizar o experimento dentro de um laboratório, e para isso se faz necessária análise dimensional, onde os resultados obtidos para um modelo reduzido são calculados de forma equivalente no modelo de escala real. Nessa aula vamos ver então as equações diferenciais. Começando pela equação diferencial da continuidade. Lembrando que na aula anterior, a equação integral se aplica a um volume de controle finito, mas nessa aula desejamos calcular para uma partícula, ou seja, um volume de controle infinitesimal. Esse ponto, essa partícula, pode ser assumida como um paralelepípedo de dimensões infinitesimais dx, dy e dz. Então, no caso dessa equação da continuidade, vamos tentar aproveitar a equação que já foi deduzida na aula anterior e adequá-la para o caso de um volume de controle infinitesimal. Lembrando então da equação da aula anterior, a equação integral da continuidade é derivada em relação ao tempo da integral ao longo do volume de controle de ρ, que é a massa específica, dv, que é o volume, mais o somatório de m ponto nas aberturas, que vão ser as entradas e saídas no volume de controle. Lembrando que m ponto é a vazão mássica e equivale à massa específica ρ, vezes a velocidade normal e relativa, vezes a área dessa abertura. E essa parcela ela vai ser positiva quando se trata de uma saída do volume de controle e vai ser negativa quando é uma entrada. Então, no caso da equação diferencial, o nosso volume de controle é infinitesimal, sendo tratado como um cubo, ou melhor, um paralelepípedo de dimensões dx, dy e dz, e que, portanto, tem 6 aberturas, que são as suas faces. Podemos considerar que dessas 6, 3 são entradas e 3 são saídas. Então, a primeira parcela da equação, que dizia respeito à integral ao longo do volume de controle, tratando-se nesse caso de um volume de controle infinitesimal, não se faz necessário mais a integral. Então deixa de haver a integral, a derivada entra como uma derivada parcial em relação ao tempo, porque a massa específica pode variar não só ao longo do tempo, como também ao longo do espaço, vezes dv o volume. A segunda parcela, que diz respeito às aberturas, a soma da vazão mássica nessas aberturas, pode ser dividida
nas aberturas da direção X, ou seja, as faces pintadas em amarelo, positivo para a saída, negativo para a entrada. Então, vamos ter dm.x na saída menos dm.x na entrada. Aqui passa a ser D porque trata-se de um volume de controle infinitesimal, por isso é o operador de infinitesimal. A mesma coisa na face Y, pintada agora de verde, e na face Z, nas faces em Z, pintadas em vermelho. Acompanhando a equação anterior, essa soma tem que dar zero. Continuando, essa soma das vazões mássicas nas entradas e saídas pode ser feita, numa primeira etapa, apenas em relação às faces em X, ou seja, as faces em amarelo. Podemos chamar dm.x de f de x, uma função dependente da posição x. Então, essa diferença pode ser substituída por f de x mais dx, que é a saída. Então, vai ter posição inicial mais a distância dx, menos f de x. A entrada é a face de trás na posição x. Podemos multiplicar e dividir por dx, sendo que dx, por definição, é o limite de ΔX tendendo a zero. Essa expressão é justamente a definição da derivada de x. Então, vamos substituí-la por dρ de f, dρ de x, vezes o dx que já estava lá. Lembrando que f de x é o m ponto, ou melhor, o dm.x. E m ponto, por sua vez, é ρVA. Sendo a área, nesse caso, infinitesimal dA. VNR diz respeito à velocidade normal à área. Velocidade normal à área vai ter a direção x. E a componente x da velocidade, conforme visto na primeira aula, é u. E a área dA, pintada aqui de amarelo, vai valer base vezes altura, que é dz vezes dy. Então, podemos substituir a expressão anterior por ρ, u, dy, dz. Y, z e x são variáveis independentes. Por isso, dy, dz pode ser passado para fora dessa derivada, ficando apenas derivada de ρu em relação a x. dx, dy, dz equivale ao volume desse paralelepípedo infinitesimal, ou seja, dv cortado. Então, a expressão final ficou que para o somatório das vazões mássicas na direção x, temos derivada de ρu em relação a x vezes o volume. Fazendo analogamente para a direção y, pintada de verde, teremos então dρ de ρv, dρ de y, vezes o volume. E em z, teremos dρ de ρw, componente em z da velocidade, dρ de z, vezes o volume. Somando essas três parcelas, temos então dρ de ρu, dρ de x, mais dρ de ρv, dρ de y, mais dρ de ρw, dρ de z, colocando o dv em evidência. Então, substituindo essa soma das vazões mássicas pela expressão que obtivemos, podemos, na próxima etapa,
simplificar, né, cancelar o volume que multiplica as duas parcelas, obtendo então essa expressão. Essa soma das componentes de ρv em x, y, z, derivadas em relação a x, y, z, respectivamente, é justamente o divergente de ρv, que pode ser substituído por nabla escalar ρv. Então, essa é uma expressão mais elegante para a equação diferencial da continuidade. Lembrando que essa expressão é um caso geral e se aplica a fluidos compressíveis. Caso possamos simplificar para um fluido incompressível, considerando o fluido incompressível, teremos então que a derivada da massa específica em relação ao tempo será zero, porque fluido incompressível tem massa específica constante. Por sua vez, ela que está aqui dentro dessa derivada, lembrando que nabla, esse operador, significa derivada em relação a x, y, z, então o ρ pode passar para fora também desse nabla, ficando o ρ nabla escalar v. Podemos cortar o ρ, porque sabemos que ele é diferente de zero, então quem tem que ser igual a zero é justamente nabla escalar v. Isso significa então que para fluidos incompressíveis, o divergente é nulo. Nesse caso, esse campo de velocidade é chamado de campo solenoidal. Significa um campo cujo divergente é nulo. Nesse exemplo, questão de concurso, é dito que, considerando um escoamento permanente e incompressível, cuja distribuição de velocidade seja dada pela função v igual a 3x i mais cyj mais 2xk, calcule o valor da constante c para que seja atendido o princípio da continuidade. Bom, é dito que o fluido é incompressível. Conforme visto anteriormente, em caso de fluido incompressível, o divergente é nulo. Nabla escalar v igual a zero. Isso significa que a soma das derivadas parciais das componentes em x, y e z da velocidade em relação a x, y e z, respectivamente, é igual a zero. Bom, basta saber quem é o v e w, sendo que a velocidade, o campo de velocidades é dado. O campo de velocidade tem como u a componente em x, v a componente em y e w a componente em z. Então, u vale 3x, v cy e w 2x. Substituindo na expressão anterior, temos a derivada em relação a x de 3x, a derivada em relação a y de cy e em relação a z de 2x. Essa primeira derivada vale 3, a segunda vale c e a terceira vale 0, porque 2x é constante em relação a z. Finalizando o problema, temos que c igual a menos 3. Agora observem que a equação da continuidade ela é insuficiente para resolver um problema de fluidos, porque não é possível com essa expressão obter três incógnitas, que são u, v e w. São necessárias mais equações para isso. Isso é evidenciado nesse problema, onde essa equação é utilizada meramente para verificação do campo de velocidades, ou seja, em que situação de C esse campo de velocidades é válido. Então, para resolver um problema de escoamento, ou seja, calcular U, V e W, nós vamos precisar de mais equações que serão vistas a seguir.